Bom dia, gente. Vocês estão felizes? Amém. Chegamos mais um domingo da nossa série de exposição nos Salmos. E hoje nós vamos falar de um dos textos mais citados no Novo Testamento. Entre os Salmos, é o mais citado. Não tem nenhum salmo que seja tão citado no Novo Testamento como o Salmo 110. Nenhum outro salmo também tem a sua autoria tão enfaticamente confirmada em outras partes das Escrituras. E esse salmo, escrito por Davi, ele ocupa um lugar entre as majestosas canções da literatura hebraica. Ele é conhecido como a pérola dos salmos messiânicos. Nós estamos diante de um salmo profético real. Por que ele é chamado salmo real? Porque existiam alguns salmos que eles eram utilizados no momento da entronização de reis. Quando reis iam ser coroados naquele tempo, eles entoavam cânticos, eles entoavam salmos. E tem uma relação de salmos que eram executados nesses momentos, como Salmo 2, Salmo 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 132 e 144. Esses salmos eles são considerados como salmos reais, porque eram salmos, mais uma vez, utilizados em momento de coroação de reis. Então, esse Salmo 110 fazia parte desses salmos, onde Davi ele vai iniciar profetizando um diálogo de Deus com Deus. Ele simplesmente viu Deus falando com Deus. E ele fala de um descendente seu que seria seu Senhor. Esse salmo é muito controverso, gente. Porque ele fala de um descendente, de um filho que seria o seu Senhor. E além de Senhor, mestre, rei e sacerdote. É um salmo que ele expressa também muita expectativa pelo dia do Senhor. Por isso nós cantamos muito sobre isso essa manhã. Falamos muito acerca do reinado do Messias e da nossa expectativa por esse dia. E o povo, ao cantar essas palavras desse salmo, eles estavam celebrando as promessas que Deus realizou para Davi. Então, o propósito dessa nossa mensagem de hoje é fazer com que a nossa compreensão a respeito do ministério do Messias possa crescer nesse lugar. Que a nossa compreensão ela possa crescer junto com o santo temor diante da realidade dos fatos que cercam ali o momento do retorno, o momento glorioso do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Messias. Amém, gente? Vamos nessa? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra no Salmo 110. Vamos ler. São 7 versículos e na sequência a gente vai entrar aí nos detalhes de cada um deles. Então, Salmo 110, versículo 1, diz assim a palavra: Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida.
Bem leve, né, gente? Suaves palavras de Davi. Infelizmente, esse Jesus, ele não costuma ser pregado em muitos lugares. Eu, durante a semana, pensei em algumas possibilidades de tema para essa pregação de hoje. E aí eu comecei vendo uns temas mais leves, assim eu posso dizer. E aí eu pensei em colocar como tema o eterno ministério real e sacerdotal de Jesus. Pensei também em colocar Jesus, rei e sacerdote para sempre. Aí eu comecei a pensar em alguns um pouquinho mais pesados. O retorno do rei e sacerdote que esmagará seus inimigos. Aí eu pensei também, o Messias esmagará seus inimigos, que foi o título escolhido. Mas eu confesso que, com base no texto que a gente acabou de ler, eu tinha uma preferência, que seria: Jesus esmagará cabeças por toda a terra. Mas aí eu perguntei para Bel se ia ser muito agressivo. E talvez até você tenha se ofendido um pouquinho também agora, ao ler esse texto e ao repetir agora aqui, né, o que poderia ser um dos títulos dessa mensagem. E, de alguma forma, isso revela como nós precisamos, por vezes, desconstruir uma ideia de Messias, de Cristo, que foi moldado em nossas mentes, que não condiz com a realidade do dia do retorno dele. Por isso que muitas pessoas vão se ofender no dia da sua vinda, porque não tiveram uma revelação de quem Jesus é de fato. Eu acredito que até por isso que muitos judeus, em sua primeira vinda, não o reconheceram, porque eles já tinham essa visão. Eles tinham essa compreensão desse Messias guerreiro, militar, que viria para dominar, e não foi isso que eles viram. Então, eles tiveram dificuldades em aceitar que o Cristo que estava morrendo naquela cruz era o Salvador deles. Então, que o Senhor possa nos livrar da ofensa com a realidade de tudo que está envolvido, né, com esse dia, com esse grande dia, que será o dia do retorno do nosso Salvador, o dia do retorno de Jesus Cristo. Amém? Esse salmo está dividido, podemos dividir em duas partes. Do versículo 1 ao 3, a gente tem um oráculo divino que Deus está falando pela boca do profeta, e dos versículos 4 ao 7 é um segundo oráculo onde Deus, pela boca do profeta, ele fala algo ao rei messiânico e ao povo. Então vamos nos aprofundar nessas palavras profetizadas por Davi há mais de 3.000 anos atrás. O primeiro oráculo aí, versículo 1, Davi declara: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, como eu falei no início, Davi está simplesmente profetizando uma conversa de Deus com Deus. E você vê que ele fala aí, ele vai utilizar a expressão Senhor 2 vezes. A primeira vez que ele fala Senhor, disse o meu Senhor, ele está falando, quando ele fala o Senhor, é Yahweh, Yahweh, ou Iavé, ou Javé, ou como você preferir. E então ele está falando do Pai. E aí ele fala que ele fala ao meu Senhor, que é um termo em hebraico Adon, não é Adonai, mas ele tem essa ideia de governo, de senhor, de alguém que está liderando. Então ele está dizendo que o Senhor, Yahweh, ele diz ao meu Senhor, que é o Pai falando com o Filho. E o Pai está dizendo o que para o Filho? Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos
por estrado dos seus pés. Então, Davi, ele está profetizando o que aconteceu logo ali, após a ascensão de Jesus. Né? Depois da morte e ressurreição de Jesus, nós temos a sua ascensão, né? Quando ele foi assunto aos céus, e Davi está profetizando exatamente acerca desse momento. O filho de Davi, Jesus, é aquele que teria autoridade maior do que qualquer outro rei. O propósito, né, dessa visão, dessa profecia, é exatamente mostrar essa autoridade de Cristo, né? Aquilo que a autoridade que ele possuiria, que não seria igual a de nenhum outro da história. E o próprio Cristo, ele vai falar sobre isso lá no Evangelho de Mateus, quando ele traz a interpretação dessa palavra. Ele vai mostrar ali para os religiosos da época o que Davi estava querendo dizer nesse contexto aqui. Então, se você puder abrir aí a sua Bíblia em Mateus 22, versículo 41, para a gente poder ler quando Jesus faz utilização desse salmo. Mateus 22, versículo 41. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Mateus 22, 41 diz: Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: Então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Então, como eu falei, o salmista Davi, ele está dizendo que o seu filho seria maior do que ele mesmo. Né? Ele está falando sobre alguém que é seu Senhor, alguém que recebe a honra de sentar ao lado de Yahweh e precisa, né, ser de fato um Messias, precisa ser de fato aquele que iria governar, o ungido de Deus. Então ele não é apenas um descendente de Davi, mas ele é alguém maior do que Davi. E imaginem o tamanho dessa revelação quando Jesus falou isso para aquele povo. Eu imagino a mente deles explodindo na hora, falando assim: uau! E sabe quando você está lendo a palavra e algo entra no seu coração como nunca antes? Quando você lê assim, parece, você já leu o versículo 1000 vezes, mas naquele dia, quando você leu, seu coração queimou, algo cresceu no seu entendimento. Eu creio que é exatamente isso que está acontecendo com esse povo nesse exato momento. Porque é a palavra revelando a palavra. É a própria palavra se revelando na frente deles. E eu imagino o coração deles queimando. Quando Marcos fala no seu evangelho dessa mesma situação, desse mesmo momento, ele fala assim, lá em Marcos 12, 37. E a grande multidão o ouvia com prazer. Foi uma revelação tão espetacular que não foi à toa que os apóstolos repetiram diversas vezes essa explicação. Sabe quando tem algo também, e isso costuma acontecer na nossa bolha, nas bolhas em geral, quando você entende algo, e aí todo mundo entende, e aquilo é como uma grande revelação, e aí toda oportunidade que você tem, você quer falar sobre aquilo? É exatamente isso que os apóstolos fizeram, porque a maior parte deles repetiram essa explicação. Paulo, o autor de Hebreus, Lucas, todos eles iam lá e
repetia essas palavras que Jesus liberou para eles. Então foi uma revelação grandiosa. Certamente o coração de todos aqueles que estavam presentes ali queimou. Os judeus daquele tempo, e muitos judeus até hoje, eles acreditavam incorretamente que esse versículo significa que o Senhor está falando com Davi. E não era isso que estava acontecendo, como o próprio Jesus trouxe a explicação. Então Jesus deixa claro que não, era a respeito dele, do Messias, do Cristo, que Davi estava profetizando. E Pedro, inclusive, ele traz essa palavra na sua pregação em Atos 2. Na primeira pregação pública do cara, o cara vai usar isso. Porque certamente era uma grande revelação para eles. Lá em Atos 2, versículo 34, se você quiser acompanhar aí, Atos 2, 34. É a pregação de Pedro. E aí Pedro, ele vai dizer, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E vejam o tamanho dessa revelação na resposta que o povo dá à pregação de Pedro. A partir do versículo 37, a gente continua. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E lá no 41 ele fala, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse é o efeito da revelação da palavra de Deus quando entra no coração de uma pessoa. E é interessante porque eu vejo, quando eu lia aqui a respeito da resposta que o povo deu à pregação de Pedro, eu também lembro que é a mesma resposta que o povo dá à pregação de João Batista. Sempre que há uma grande revelação e que nós somos afetados por isso, a nossa resposta é, o que eu faço? Entendi. E agora, o que eu tenho que fazer? Essa é a postura de alguém que está arrependido, que foi afetado pela palavra, pela mensagem. Qual é o próximo passo? Eu quero. E foi exatamente isso que o povo fez diante dessas verdades. O teólogo Derek Kidner, ele afirma a respeito desse primeiro versículo do Salmo 110, que esse único versículo mostra a divina pessoa de Cristo, seu poder e as perspectivas diante dele. Junto com o versículo 4, ele fundamenta boa parte dos ensinos no Novo Testamento sobre sua glória como sacerdote e rei. Essa ideia de Jesus ressurreto como sendo rei messiânico, assentado à direita de Deus, ela vai ser declarada, além de Atos 2, como eu citei aqui, em 1 Coríntios 15, Efésios 1, Colossenses 3, Hebreus 1:3, Hebreus 1:13, Hebreus 8:1, Hebreus 10:12, Hebreus 12:2, 1 Pedro 3:22. Então, para vocês terem uma ideia do peso dessas palavras de Davi e como os apóstolos foram afetados por ela. Então, vamos lá para o versículo 2 do Salmo 110. Vocês estão comigo, gente? Amém. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. Então, esse versículo 2, ele diz que Yahweh, o Senhor, vai enviar para Jesus de Sião o cetro do poder. Como quem diz, está tudo debaixo dos seus pés, domine sobre eles. E como uma promessa de vitória
a esse novo rei. Está garantido, né? E não tem nada de fofinho aqui não, tá, gente? Porque muita gente, às vezes, pensa que tem uma ideia dos salmos, né, que são palavras para preencher aquelas tirinhas dos milinguidos, né? Os salmos são frases bonitinhas para você criar aqueles gifs de bom dia e mandar no grupo da igreja. Mas quando a gente lê essas palavras, a gente precisa ter a ideia que é uma vitória devastadora que o salmista está falando. O cenário aqui é de algo impactante. Isso vai ficar muito claro para nós mais adiante, nos próximos versículos. E, em contraste com esse domínio que Jesus vai exercer entre os seus inimigos, há um outro nível de relacionamento com os seus amigos, com os obedientes. E é isso que a gente vê no versículo 3. Ele diz: o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Então o salmista está dizendo que no dia em que Jesus, no dia em que o Messias manifestar o seu poder, o seu povo virá até ele voluntariamente. O retorno de Jesus é um evento tão espetacular que vai suscitar coragem no seu povo. Imaginem que é um tempo de adversidade. É um tempo de terror na terra. Mas quando ele voltar, aqueles que o seguem vão erguer suas cabeças e voluntariamente vão se apresentar a ele. É isso que o salmista está dizendo. E eu creio que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele ilustra bem o significado de um povo se apresentando voluntariamente, quando ele pede para que o povo ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, de certa forma, a gente vai estar dando continuidade naquilo que já fazemos diariamente, né? Como crentes, como pessoas que confiam e se entregaram em obediência, se entregaram em adoração a esse rei vencedor, né? Não tem como alguém estar sendo arrastado, como alguém obrigado, sendo puxado pela perna, não. A graça, ela nos convence, ela nos mostra quem Deus é, e isso faz com que nós tenhamos esse desejo de fazer essa entrega voluntária. Dia após dia, nós estamos nos entregando em adoração diante do nosso Deus. Por isso ele traz essa analogia com o sacrifício, né? Porque era aquilo que o sacerdote ia lá e fazia no altar. E nós fazemos isso agora todos os dias. Só que nós não entregamos mais uma ovelha, um boi, não. Nós nos entregamos. Sabe quando você morre para você mesmo todo dia? Quando você tem aquele desejo que não é legal, de algo que você não deveria fazer e você abre mão, porque você escolheu amar a Deus, você está adorando a Deus. Você está se entregando como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Quando você escolhe obedecer, quando você escolhe fazer aquilo que a palavra diz que nós precisamos fazer, você está adorando a Deus com um sacrifício que é agradável a Ele. Amém? E por isso que o salmista ele vai falar que esse povo ele se apresenta com santos ornamentos. Porque o que é esse santo ornamento? Eu posso dizer, a nossa veste, que é reflexo de uma jornada piedosa, de uma vida santa, de uma vida de adoração a Deus, de uma vida de entrega ao Senhor. Essa veste, ela manifesta a beleza de uma jornada de santidade. E aí ele fala também que é como o orvalho do alvorecer. Assim virão os seus jovens. Esse orvalho do alvorecer provavelmente tem uma intenção poética para renovação. Seus jovens virão renovados, numerosos e dispostos como as gotas do orvalho pela manhã. Eu
visualizo a imagem do orvalho, já me vem esse sentimento de frescor, assim, sabe? Aquele refrigério, assim. Aquela que você tá no campo, assim, aí pela manhã, bem cedinho, você sai e vê o orvalho. Nossa, é lindo observar a poesia que há e a profundidade quando você medita na palavra e tenta, de fato, visualizar aquilo que o salmista está comunicando através dessas palavras. Então, resumindo, o salmista ele traz para a gente a visão do retorno do Messias e o seu povo e os seus sacerdotes vindo a ele voluntariamente. Então, separei aqui Apocalipse 20, versículo 4. Vai falar bem sobre isso. Sobre esse momento do retorno do Messias. É de Apocalipse 24. Não precisa abrir aí não, porque não vai ter. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que momento João está falando aqui? Ele está trazendo uma visão logo após a grande tribulação, né, no início do milênio. Porque ele está mostrando que aqueles que não adotaram a marca da besta e a sua imagem, né, e aqueles que não receberam essa marca na testa e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso é o que espera a todos aqueles que não se dobrarem diante do governo do anticristo. E é muito difícil refutar essa palavra aqui com o argumento de que o milênio não é algo literal. Porque se o milênio é agora, eu não vejo nada disso acontecendo. Eu não me sinto reinando com Cristo. E eu não tive oportunidade de receber ou não a marca da besta. Eu tenho que fazer uma manobra exegética muito grande para dizer que o milênio não existe, ou que esse tempo é agora. Não faz sentido. E lá na frente, no versículo 6, se você está com o Apocalipse aberto aí, ele vai falar assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Sacerdotes e reinarão. Lembra alguma coisa para vocês? Pensa num dia de alegria, gente. Esse vai ser o primeiro povo da história que se alegra quando seu chefe chega de viagem. Primeiro povo que vai se alegrar com a chegada do seu Senhor. E o Messias, ele aparece com uma abundante companhia de seguidores leais, que é o que o salmista está falando aqui no contexto imediato. E a pergunta é: você está pronto para correr para Jesus com santos ornamentos no dia da sua vinda? Vou perguntar de novo. Você está pronto para correr para Jesus com santos ornamentos no dia da sua vinda? Lembre-se, a referência que o salmista está usando aqui é o orvalho do alvorecer. Ou seja,
é algo acontecendo no raiar do dia. O que isso quer dizer? Que a pessoa não está dormindo. Não entenda o raiar do dia literalmente, mas é que a pessoa não está dormindo. Só vê o orvalho quem acorda cedo. A pessoa não está desprevenida. Eu creio que o Senhor, Ele deseja enfatizar isso para nós, não é de hoje. A gente tem cantado Maranata com muita emoção. Mas a pergunta é, estamos prontos para esse evento? Aquela coisa que as pessoas falam brincando, eu não tenho nem roupa para isso. É exatamente sobre isso. Você tem roupa para esse evento? Você tem se consagrado para esse rei messiânico? E aí, depois da entronização do rei, nós vamos para um segundo momento, né, o segundo oráculo, a partir do versículo 4. Davi declara: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Deus, ele faz uma afirmação definitiva. Deus falar já é algo extraordinário. Agora imagine Deus jurar. Se há algo que é mais forte do que um oráculo divino, é um juramento divino. E ele ainda fortalece esse juramento com a afirmação de que não voltará atrás. Jesus, ele foi instituído para sempre como sacerdote real. É por isso que é segundo a ordem de Melquisedeque. Porque é da mesma maneira, é do mesmo tipo. Né? Segundo a ordem, porque é do mesmo tipo. Lá em Gênesis 14, 18, não precisa abrir não, vou ler rapidinho. Ele fala assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Notaram? Rei e sacerdote. Então, por isso que é segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é rei e sacerdote. Hebreus 5, 6 e 7 vão falar a respeito desse assunto, dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque. Uma carta que se propõe a falar da supremacia de Cristo diante de todas as outras coisas, leis, anjos, sacerdócio. Esse Salmo 110, para o autor de Hebreus, é como um checkmate, é como um ponto final. Quando Deus jura, você é sacerdote para sempre. Ponto. Jesus é o sacerdote definitivo. Tudo que veio antes era sombra. Tudo que veio antes apontava para ele. Mas quando ele veio, ponto. Olha o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 7 da epístola. E aí você pode abrir se você quiser para acompanhar. Hebreus 7, versículo 20. Isso vai ficar muito claro. Essa palavra é maravilhosa. Hebreus 7, 20. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, porque aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pôde salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
porque nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumo sacerdote, mas a palavra do juramento, a palavra do Salmo 110, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus, o sumo sacerdote que entregou a si mesmo como um sacrifício definitivo. Nossos pecados estão perdoados naquela cruz onde o Cordeiro foi morto. Você pode se alegrar por isso? Nossos pecados estão perdoados, porque um Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado, se entregou. Ele mesmo foi o sacrifício. E por isso ele pode declarar: os seus pecados estão perdoados. Até aqueles que você ainda não cometeu, já estão perdoados naquela cruz. Nós somos salvos por um sumo sacerdote eterno. Ele não precisa mais oferecer sacrifícios, porque ele ofereceu a si mesmo. Então ele pode garantir: sobre quem o meu sangue estiver derramado, esse estará salvo e reinará comigo. Esse será meu sacerdote. Esse eu escolhi para me adorar e para se relacionar comigo eternamente. Temos uma garantia, ele é o fiador da nossa herança, não tem como voltar atrás, não tem como voltar atrás. Se essa graça te alcançou, você tem motivo de sobra para se alegrar, você tem motivo de sobra para adorar a Deus todos os dias da sua vida em gratidão, e tudo que você fizer será pouco, porque ele morreu. Ele entregou a sua própria vida. Ele é aquele que foi morto. Ele morreu pelos nossos pecados. Eu não merecia isso. Eu não sou digno da entrega de Jesus por mim. Eu não sou digno. Eu preciso lembrar disso todos os dias. Eu não sou digno. Para que eu me arrependa e para que eu possa ter uma vida sincera diante dele. Estilo de vida de arrependimento é olhar para a cruz todos os dias da sua vida e lembrar: eu não merecia, mas ele morreu. Então eu preciso adorá-lo, porque ele me amou primeiro. Eu só quero devolver um pouquinho desse amor. Isso precisa nos constranger. Isso precisa nos lançar aos pés dele. Nós não merecíamos, nós não somos dignos. Que amor é esse? Fala para mim. Eu sou devedor de amor a Deus e aos meus irmãos. Quem sou eu para não amar a Deus e não amar o próximo, a obedecer ao que ele me pede? É muito pouco. Deus é perfeito, Jesus não tem pecado nenhum. É muito fácil amar Jesus. Mas não é fácil me amar. Não é fácil amar você. Você não é amável, mas ele te amou assim mesmo. Ele escolheu te amar, é incondicional. Não é pelo que você é ou pelo que você faz, mas é porque ele escolheu. É como um pai que adota um filho. Ele que escolheu. E ponto. Não vai voltar atrás. Porque ele é justo, ele é íntegro. Ele não se arrepende das escolhas que ele faz. Ele te escolheu e não se arrependerá.
Você crê nisso de verdade? Se você crê nisso de verdade, você tem que se alegrar na presença desse Deus maravilhoso. Você não tem motivo para lamentar, você não tem motivo para reclamar, você não tem motivo para murmurar, porque Ele te amou. O Deus, o Criador dos céus e da terra, todo grandioso, poderoso, majestoso, acima dos céus. Eu não posso ver, eu não posso alcançar. E Ele escolheu alguém pequenininho para estar aqui, domingo, essa hora, podendo louvar e engrandecer o nome dEle. Que misericórdia é essa? Que amor é esse? Eu não consigo compreender. Eu só consigo me derramar diante dEle e agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu não era digno. Eu olho para a minha vida para trás e eu falo, por que você me escolheu, Deus? O que eu posso fazer mais, Senhor? Eu quero te adorar mais, eu quero me entregar mais. Porque eu sei que tudo que eu fizer é pouco. É muito pouco. Você não tem motivo para reclamar de nada. Você só tem motivo para agradecer. Se abraça a essa verdade, se apega a isso. Se apega a essa realidade. Nós somos indignos. Mas tem uma eternidade esperando por nós. De prazer, de alegria, de paz, de justiça. É para isso que Ele nos criou, é para se alegrar na presença dEle para sempre. Deus ama alegria. Deus ama alegria. Deus ama prazer. Prazer foi criado por Deus. E Ele nos criou para a gente se deleitar nele. Oh, como eu anseio uma eternidade ao lado do meu Criador, do meu Deus. Como eu espero pela vinda de Jesus. Maranata! Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vamos continuar o versículo 5 do Salmo 110. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Forte isso, hein? Será que a igreja tem sido preparada para receber esse Jesus? Com base nas situações que hoje têm sido capazes de gerar separação, de gerar discussão, de gerar intriga no meio do povo de Deus. Aquilo que pode gerar ofensa em nós hoje, me faz pensar se de fato estamos preparados para esse tempo. Para o dia que o salmista está dizendo que ele esmagará reis. Nós vivemos dias em que é comum pessoas que se dizem cristãs levantar bandeira política. E, a partir disso, odiar
outras pessoas. Só que no dia que Jesus voltar, ele vai esmagar reis. Será que essa pessoa está pronta para ver o Messias esmagar o reizinho dela? Porque todos aqueles que se opor a Deus e ao povo de Deus será declarado inimigo de Deus. E se é inimigo de Deus, vai ser esmagado. E eu fico triste porque eu vejo boa parte da igreja fazendo de político um Deus. Nas eleições passadas, vocês viram as guerras nas redes sociais e em todos os lugares, onde pessoas estavam levantando bandeiras políticas como se essa fosse a solução dos nossos problemas. Sendo que a solução dos nossos problemas é Jesus voltar. E não presidente A, B ou C ganhar a eleição. Salmo 68, 21 fala assim: sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. Todos aqueles que se levantam contra Jesus serão derrotados. Isaías 63, versículo 6 fala: na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Nós vamos ver em Apocalipse, João pegando emprestado, palavras ali para descrever o que ele via, palavras de Ezequiel, de Daniel, de Joel, de Isaías, de Davi. A visão do Messias guerreiro, ela é constantemente relatada no Antigo Testamento, como eu falei lá no início. No entanto, que era esse perfil que os judeus tanto procuravam em Jesus na sua primeira vinda. E aí vamos ler, se você puder abrir aí, Apocalipse capítulo 19. A partir do versículo 11. Fala sobre Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Mesmo capítulo que foi lido até no início. Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos, para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército.
Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Este é o Jesus que voltará em breve. Como o próprio salmista vai dizer na continuação do Salmo 110, versículo 6. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Jesus matará os chefes, ou a liderança primária de muitos países. Jesus, ele é relatado como esmagador de cabeças desde Gênesis 3. Aqueles que recusarem o seu ministério, aqueles que recusarem a sua bondade, serão seus inimigos. No fim dos tempos, Jesus executará seus inimigos ao estabelecer o seu governo nas nações. Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 14. Se você puder abrir aí para a gente acompanhar junto. Apocalipse 14, a partir do versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte, para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Essa é a revelação do que o Messias fará no dia da sua ira. Sangue na altura do freio dos cavalos. Sabe o que é o freio dos cavalos? É aquilo que você usa para frear o cavalo. Sangue nessa altura. Isaías 63, sabe o que diz? Que o dia da vingança está no coração de Deus. Cantar Maranata é dizer sim e amém para esse tempo. Cantar Maranata é dizer sim e amém para esse tempo. E para encerrar o versículo 7 do Salmo 110, o salmista vai dizer que no caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida.
Então, o salmista, ele finaliza falando sobre o foco de Jesus na sua vitória final. Ele não vai recuar para buscar conforto ou refrigério, para beber um vinho, para entretenimento. Não, ele está focado. Ele está dizendo que ele vai se contentar em beber água no riacho mesmo. E vai seguir de cabeça erguida. Jesus não é como os nossos times de futebol que quando estão vencendo começa a querer cadenciar o jogo, começa a fazer a famosa cera. O zelo de Jesus é implacável. É por isso que os seus inimigos derretem de terror, de medo. E que essas palavras possam te encher de expectativa quanto ao dia do retorno do nosso Rei. Nosso noivo, nosso sacerdote, o juiz santo, que vai manifestar a sua ira, destruindo todos os seus inimigos. Então lembre-se de 3 pontos. Primeiro, Jesus, ele está agora mesmo à direita de Deus. E ele tem uma promessa: seus inimigos serão colocados por estrado dos seus pés. Segundo, Jesus vai dominar entre os seus inimigos muito em breve. Ele esmagará cabeças de reis. E terceiro, mas quando ele se manifestar, haverá um povo que se apresentará voluntariamente com santos ornamentos. Como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Que sejamos parte desses. Como cantamos no início dessa manhã, eu preciso estar pronto para te receber, para te ter aqui. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar.